Eu me chamo Rosana, tenho 48 anos e sou formada em pedagogia e enfermagem, mas atualmente eu trabalho na pedagogia. Meu nome é Rafaela, eu nasci em 1993, tenho 30 anos, sou formada em jornalismo com especialidade em marketing e hoje trabalho em marketing, empresa pública e privada. Meu nome é Beatriz, eu nasci em 2002, eu tenho 22 anos, atualmente eu estou cursando Relações Públicas e eu trabalho como assistente de marketing. Porque eu sou daquela geração que foca muito em concurso, estabilidade. Então, eu não acho legal essa questão de trabalhar sem carteira assinada. Até porque na área da enfermagem eu tentei ser empreendedora e caí fora por conta da estabilidade, entendeu? Ficava muito pé atrás, assim, com o que será que eu vou me deparar no dia de amanhã? Não conseguia dormir, ficava ansiosa, então eu tenho que ter aquela coisa segura. E para mim isso só me dá segurança se for concurso. Eu concordo com ela, mas eu acho muito difícil hoje a gente conseguir, infelizmente eu acho difícil a gente conseguir ter carteira assinada. É muito PJ hoje em dia, a gente tem que fazer isso por falta de opção mesmo, assim, e às vezes pagar melhor. Mas eu acho que é o mercado mesmo que vai mudando, mas eu gostaria muito que fosse carteira assinada também. Eu vejo um pouquinho por esse lado também. Hoje em dia, muitas pessoas estão optando mais por CPJ, pela flexibilidade maior que a pessoa tem do que quando está com carteira assinada. Outros trabalhos também que foram surgindo, por conta das redes sociais, acaba que as pessoas largaram um pouquinho de lado esse vínculo CLT, assim, como não é um problema de fato, sabe? Eu acho que a pessoa consegue ser estável, não sendo CLT, mas é claro que é uma segurança maior. Para complementar, né? Eu nunca quis ser CLT, né? Também, não, porque assim, é meu perfil, eu sou pavio curto, então não levo desaforo para casa, e ser CLT você tem que ser meio que, né, moderada. Então eu sempre parti pro lado do concurso, porque o concurso você só pede seu emprego, assim, no último caso, né? Seria ótimo pela estabilidade. Pode empatar. Eu acho que... Se não puder empatar... Eu vou começar a falar porque eu coloquei o não. É porque, assim, na verdade, isso tem um pouco de relação com o meu curso, porque Relações Públicas é uma formação não tão conhecida aqui em Alagoas, e aí acaba que muitas pessoas que não têm a nossa formação acabam ocupando os nossos cargos. Então, por isso que eu acho que é muito importante essa questão também de você valorizar o profissional que é formado. É claro que, assim, tem vagas que eu acho que não precisam exigir tanto, né, mas sob um olhar mais assim da minha formação. Por exemplo, eu vejo muitas vagas que às vezes a pessoa só por saber filmar ou saber editar algum vídeo, mesmo sem nenhuma formação, acaba pegando as vagas das pessoas que fizeram faculdade e aí também estão no mercado de trabalho. Isso acaba desvalorizando um pouquinho até mesmo o nosso salário e o reconhecimento da profissão. É por isso que eu coloquei o não. Verdade. Eu sou jornalista também, eu concordo que tem essa desvalorização, mas também eu acho assim, que não adianta o curso do mundo que a gente fizer se não tiver o prático. Se não tiver a prática, eu aprendi muito mais em estágio, estagiando, do que na faculdade em si. Hoje em dia, o que eu sei fazer é pelos estágios e não pela faculdade. Mas, obviamente, que o embasamento teórico ele muda muito e faz toda a diferença, porque o sobrinho sabe fazer o design, né? O filho pode fazer a legenda, então pra gente dá eu acho que é importante. Então, eu vou falar pela área da enfermagem, que eu fiz pedagogia bem depois que eu fui fazer enfermagem. Como eu não tive a oportunidade de fazer os estágios extracurriculares, porque eu já era funcionária pública e já abriam mão de um tempo para ir para a faculdade, né, lá no trabalho, eu não tive como fazer o extra. Então eu vi que as minhas colegas que tiveram essa oportunidade saíram na minha frente. Então, você vai fazer concurso para enfermeiro, tem lá contando como experiência, você fica lá na frente. Então eu acho que isso pesa. Um complementa o outro, lógico, né? Não tem como dizer que o embasamento teórico da universidade não pesa.
mas eu acho que pesa bem mais a prática. Eu concordo com vocês nessa questão da prática, tanto que eu realmente só comecei também a ter mais experiência quando eu comecei a estagiar. Mas eu falei de uma perspectiva mais assim voltada para o profissional de RP no mercado. Por exemplo, né? Não fazer faculdade. a pessoa já está na faculdade, ela conseguiu experiência através dos estágios, mas aí quando vai para o mercado de trabalho, acaba vendo outras pessoas que não são formadas naquela área ocupando cargos que deveriam ser de RPs. Porque tem a experiência, né? Mesmo não sendo da área. Isso, mesmo não sendo da área, ou às vezes nem tem experiência, mas tipo, tá ocupando ali a vaga. Porque aqui a gente tem um problema muito grande com isso, das pessoas reconhecerem realmente a necessidade da nossa profissão. Mas não acontece. Mas é. Porque é o seguinte, eu acho que hoje em dia meio que... Eu falo muito pela minha profissão, talvez você compartilhe comigo dessa experiência. É muito difícil hoje em dia, com rede social, com celular, WhatsApp, a gente não ficar disponível 24 horas. E aí o que compromete a vida pessoal, de certa forma. E é meio que uma moeda de troca com a empresa. Hoje em dia, se você não ficar disponível, tem alguém que fique. Então talvez não é nem só pelo alto salário, porque a sua disponibilidade também vale o dinheiro, né? Vale o salário. Então, querendo ou não, você ganha salários maiores pela disponibilidade. Mas eu concordo e procuro esse equilíbrio hoje em dia, com 30 anos. Mas se você me entrevistar, se fosse aqui essa conversa há 2 anos atrás, eu ia dizer que não, que o salário valia mais. Mas hoje em dia, acho que o equilíbrio faz toda a diferença. Hoje em dia, eu prezo muito mais pela minha saúde mental, porque se não fizer isso, eu vou ser engolida aí no meio dessa bagunça. Então, pra mim, vale mais eu conseguir equilibrar. Você consegue? Eu tento. Eu tento. Até agora, eu acho que tá indo bem, mas pra mim é mais importante a minha saúde mental e eu conseguir equilibrar todas as áreas da minha vida do que, de fato, ganhar um salário alto. Todo mundo concordou. Tipo assim, trabalhar 5 dias por semana, tem gente que trabalha 6, isso não é sinônimo de que a eficiência da pessoa no trabalho tá boa, que a pessoa, enfim, que ela vai se esforçar mais por conta disso. Na verdade, eu acho o contrário. Com 4 dias, eu acho que seria muito melhor, as pessoas iriam trabalhar com gosto. Pelo menos assim, eu observo falando por mim, sabe? Então, eu acho que 4 dias seria maravilhoso. Seria maravilhoso. É um mundo bem ideal, assim, mas seria maravilhoso. Porque chega no final de semana a gente não consegue fazer nada, né? A verdade é essa. Assim, Sim. Sábado e domingo. Sábado, eu só limpo a casa, vai comprar comida, que acabou o sábado. Isso. Aí domingo, você tem que fazer o almoço da semana. Acabou o domingo também. Então, acho que falta o dia do final de semana, que é o do descanso, que você vai fazer nada. Eu adoraria ter os 4 dias, né? Eu tenho 5 dias de trabalho. E os finais de semana, né, livre, mas como eu sou professora, eu não tenho, porque eu levo os trabalhos da escola para casa. Mas eu gostaria, porque como a Rafa falou, eu no sábado vou fazer tudo que eu não fiz durante a semana, vou fazer supermercado, vou ver o que tem para fazer na casa, é roupa, é filho, é cachorro, é marido. E quando é no domingo... Nunca é só descanso, sempre tem algo mais. Então seria ideal, maravilhoso. Eu acho que quanto mais experiência tiver, mais interessante, porque a gente nunca vai crescer o quanto a gente conseguiria crescer em um lugar só. Eu acho que realmente, às vezes a gente sente medo de sair de um lugar para o outro, de se arrepender, mas eu acho que isso é o que vale, principalmente na nossa carreira. E para lugares diferentes, né? Eu acho que, para mim, por exemplo, eu daqui a 5 anos, eu me imagino fazendo coisas totalmente diferentes do que eu tô fazendo agora. Eu sou a pessoa sou do depende sempre. Eu acho que assim, principalmente na época inicial de estágio, que você tá aprendendo, que não tem um vínculo com a empresa e tal, quanto mais estágio, mais empresa você conseguir fazer, mais gente você conseguir conhecer, perfeito, assim, eu acho que é o cenário ideal. Mas, em contrapartida, eu também vejo hoje que, assim, você ficar um tempo num lugar, dependendo do lugar, você consegue ver o seu crescimento profissional, que se você ficar mudando também,
é difícil você ter ascensão, você ter, não digo financeiramente não, eu digo até de cargo, de função. A pessoa tem que ter o tempo para você, para o seu chefe ter confiança em você, para você conseguir. E aí acaba que eu vejo muita gente saindo tão rápido, não que a pessoa seja obrigada a ficar num lugar, tá ruim, tem que sair. Mas não vejo como uma coisa negativa você ficar muito tempo num lugar. Principalmente depois que você quer se estabelecer e tem certeza que quer morar na cidade, tem certeza de que você quer aquela profissão e aquele cargo. Eu acho que enquanto der, enquanto você tiver dúvida, enquanto você quiser aprender muito e for movida a desafio, vale a pena mudar. E quando você se encontrar, a estabilidade também é bem-vinda, eu acho. Eu já rodei várias escolas e eu acho que é sempre válido, porque você vai conhecer outras pessoas, outros mundos, e isso vai acrescentando a sua experiência, ao seu melhorar, entendeu? Então eu não acho legal ficar lá estagnada. Não sei. Eu vou botar aqui sim. Vou botar aqui 1. Sempre foi, botei sim, porque sempre foi um objetivo no sentido de crescimento profissional. Mas não necessariamente, assim, de mirar ser chefe, de ser a pessoa, não necessariamente nesse sentido, no sentido mais de sentir que o que eu estava fazendo profissionalmente estava surtindo efeito, sabe? Que eu não estava parada ali no mesmo lugar. Eu coloquei que não. Essa questão é porque, assim, eu ainda não me encontrei de fato na minha profissão. Eu sei as áreas que eu gostaria de atuar, eu sei o que eu gostaria de fazer, mas é aquilo, são coisas que eu não posso experimentar todas de uma vez. Tem que ser com calma. Então, pelo menos por agora, eu não tenho, assim, a ambição de ter um cargo de liderança, mas sim de ser referência nessas áreas que eu gostaria de trabalhar e de conseguir uma oportunidade para provar o meu valor através delas. Eu coloquei não porque eu já tive, assim, várias oportunidades de ser coordenadora da escola, porque quase sempre a coordenadora depois vai ser diretora, e eu não quis, porque eu prefiro trabalhar com os meus alunos, chegar em casa e só ter os meus alunos, do que chegar em casa e ter professor, pai de aluno, merendeiro, os serviços gerais, entendeu? A saúde mental não existe. Assim, como se na minha geração não tivesse outra opção. O sucesso está atrelado, o sucesso profissional está atrelado a você chegar num cargo mais alto, entre aspas, né? Se na minha época, né, oferecesse um cargo, não tem como não aceitar. É meio que já está imposto que você tem que alcançar isso, que o seu objetivo é esse. Porque também foi muito que a gente recebeu dos nossos pais. Aí deve ser de geração mesmo, né? Porque eu acho que a minha geração, a gente quer mais, tipo, ter um salário bom, ter uma estabilidade e ter sossego. Não ser notada, mas ter sossego e conseguir ter a vida que deseja. Mas eu nunca coloquei a ideia que a Rafaela falou nos meus filhos, que eles tinham que ser chefe, que aparecer, que ter sucesso. Não, pelo contrário, eu sempre coloquei que eles tinham que fazer concurso, que eles tinham que ter estabilidade, que eles tinham que ter sossego, entendeu? E nenhum foi por aí. E aí, não pode levantar as duas, né? Eu fico um pouco na dúvida também, porque existem lados e lados, né? Tem pessoas que não precisam da estabilidade que um concurso dá, porque elas já nasceram com estabilidade. Então, para elas montarem um negócio é mais fácil, para elas investirem em alguma coisa é mais fácil. Mas tem outras que já não tem essa estabilidade e aí precisa desde cedo estudar e trabalhar. E tem outras que têm uma estabilidade até certo ponto para fazer com que elas consigam parar para estudar para concurso, porque tem isso também. Quem, por exemplo, trabalha e estuda, é muito difícil você ainda adicionar mais alguma coisa, mais uma responsabilidade nas costas, justamente por conta disso. A gente sabe que só passa em concurso quem se dedica, quem para e estuda. Então, eu conheço muita gente que parou de trabalhar para só focar em concurso e pessoas que gostariam de focar em concurso, mas não podem parar de trabalhar. Então, é bem difícil, assim, mas eu acho, assim, olhando por esse ponto de questão de estabilidade, eu acho que concurso é o ideal, assim. Ele falou Brasil, né? Então, vamos lá.
Eu acho que, pegando aí o gancho da Ana, eu acho que a gente vive num país bem, assim, cheio de desigualdades, né? Como ela disse, tem pessoas que já nascem com a estabilidade garantida. E aí, para a área que ela for, ela vai se dar bem. Mas, pensando na grande maioria, não é assim. Então, eu acho que concurso ainda é tudo, certo? Por menor que seja o salário do concurso, é tudo, porque é garantido, né? É seguro. Mas, assim, você tem que realmente ter um tempo, estudar, né? Abrir mão de determinadas coisas para passar. No sentido, pensando em Brasil, acho que depende muito de que profissão, depende muito do tino da pessoa. Assim, se eu fosse uma pessoa que tivesse uma veia empreendedora, eu acharia mais interessante, em relação ao concurso, ser empreendedora. Eu não tenho essa veia. Então, eu acho que para mim seria mais interessante o concurso pela estabilidade. Eu prezei muito, que é o que a gente falou no começo, pela experiência profissional. Então, sempre tive 2 estágios, assim, que eu tinha, né? Tenho que aprender tudo que eu puder, o máximo de tempo. Vai acabar a faculdade. Então, tinha muito essa mentalidade antes, assim, sabe? Que o tempo que eu poderia ter usado estudando para um concurso, eu estava adquirindo experiência profissional, muito por conta da minha profissão. Mas é isso, assim, se eu pudesse, e com a cabeça que eu tenho hoje, sim. A gente sabe que tem umas raras exceções, assim, que conseguem, por exemplo, trabalhar e estudar. Mas, assim, eu procuro nunca romantizar esse tipo de rotina, porque são pessoas que acabam, assim, tendo uma rotina de estudos muito exaustiva. E eu sempre vejo pessoas falando, que quem quer consegue, mas nem sempre é assim, né? Às vezes tem pessoas que realmente conseguem, mas se você parar pra ver quanto essa pessoa perdeu fazendo aquilo para poder passar, sabe? Ao meu ver, deveria ser mais fácil para todo mundo, não só para pessoas que já nasceram privilegiadas. Vou começar a explicar, porque assim, hoje em dia a gente tem vários modelos de liderança, vários modelos de empresa, a gente tem também as startups, que principalmente elas que eu tomo como referência, assim, que são empresas que surgem com um propósito de inovação. A hierarquia, na verdade, é horizontal, né? Uma pessoa que fala com a outra eles têm o mesmo poder. E eu acho que isso acaba fazendo com que o time ele se sinta mais livre para desempenhar suas tarefas, seja menos preso ao chefe, sabe? Porque acaba atrasando muito até os processos de uma empresa. Se a gente sempre for esperar, por exemplo, a gente vai fazer um trabalho, a gente sabe que a gente fez aquele trabalho bem, a gente sabe como desempenhar, mas aí vai ter que passar para o chefe aprovar, e aí acaba já tomando um pouco de tempo. Então eu acho que nem sempre uma empresa ela precisa ter uma hierarquia para que ela funcione bem. E até mesmo uma troca assim, de feedback, conversas com os líderes, sabe? Eu acho que é importante ter um líder, mas uma coisa mais não tão hierarquizada, sabe? Porque assim, as meninas têm um outro mundo, né? No meu mundo de trabalho tem que ter, porque senão vira bagunça. Porque aí eu vou ficar aqui esperando a Rafaela vai ficar esperando a Ana e o negócio não vai andar. Então tem que ter alguém para dar um norte, para cobrar, mas que não seja aquela coisa assim, eu mando e você tem que fazer o que eu digo, mesmo que não seja sua vontade, nem o que você concorde, isso daí não. Eu acho que a hierarquia funcionou sempre pra mim, muito pelo meu perfil de trabalho, eu acho. E assim, eu acho super importante isso, de ter abertura, de você conseguir conversar, que é uma coisa que eu acho que a sua geração vai trazer muito pra nós, assim, vai ensinar muito, assim, de chefes mais abertos que vão conseguir ouvir mais, vão conseguir trocar mais, que não tenha tanta imposição, que não seja sinônimo de imposição, liderança não seja sinônimo de imposição. Pode trocar? Durante a pandemia, na verdade, eu era totalmente contra trabalho home office, eu não aguentava mais ficar em casa, principalmente pelo meu estágio, enfim.
Mas hoje em dia eu tenho uma outra perspectiva sobre isso. Em certos casos, se pode ter o híbrido, o home office, ela vai se desgastar mais indo para o trabalho ou em casa, desempenhando aquela função que ela poderia fazer de forma perfeita, sem ter que pegar um ônibus, sem ter que, enfim, acordar muito mais cedo do que ela realmente precisa acordar. Então eu defendo o modelo híbrido, principalmente, por conta dessas questões, de você poupar também o seu funcionário de certas situações, o que ajuda ele a se sentir até mais empenhado para trabalhar, mais feliz. A gente, quando pega um ônibus cheio, você chega no trabalho cansada já. Estressada. Por mais que você goste de trabalhar no ambiente, mas você fica estressada. Concordo com tudo. Eu botei não porque, assim, pra mim não funciona. Eu botei como resposta pessoal mesmo, não de forma mais global. A minha função é muito falar com as pessoas. Então, se eu tô em casa, se eu tô no home office, significa que eu vou ter que usar mais o WhatsApp. O que pra mim é um terror. Então, pra mim o híbrido não funciona, nem o home office, porque eu tenho que estar em contato com pessoas. E as pessoas estão no trabalho. E se elas também fizerem home office, ou vai significar reunião no meeting, ou vai significar mais conversa no WhatsApp. Então, pra mim é muito mais rápido eu resolver aqui, falando na mesma sala ou indo em outra sala, do que realmente ficar no WhatsApp. Marca uma reunião, vai um meeting, 10 minutos. Uma coisa que poderia durar 2 minutos. Eu acho que eu fiquei uma semana na pandemia de home office, mas eu sentia que eu perdia muito o limite de tipo assim, acabou meu horário de trabalho, eu tenho que voltar a viver minha vida pessoal. A sensação era, fiquei em casa o dia inteiro, então eu tenho que dar uma esticadinha aqui. Não custa nada, já tô em casa. Então, eu fiquei na dúvida, porque eu pensei global, né? Eu não pensei nas minhas formações. Como professora, é impossível. Na época da pandemia a gente ficou, né, em casa. Quando a gente voltou, as crianças não sabiam nada. E até hoje a gente paga esse preço. Então isso trouxe muito prejuízo, eu acho que em especial na educação. Então, para mim é difícil, assim, dizer que funciona. Eu tô na dúvida. Então, pra mim isso aí é tudo, né? Por isso que também ser funcionária pública, porque você sabe que lá na frente você vai ter algo garantido. Até pra quem é profissional liberal, eu não acho que é correto não ter. Assim, não pensa no amanhã, acha que amanhã eu vou ter a vitalidade, a disposição que eu tenho hoje com 20 e poucos anos. E não é assim. Tem quantos? Eu tenho 22. Já comece, viu? Aguardar. E eu não acho que nem falando em aposentadoria de contribuir para o INSS. Não necessariamente falar em aposentadoria para mim é isso. É mais você ter uma reserva que vai lhe garantir uma segurança. Para mim, aposentadoria significa liberdade. Por isso que eu digo a você, 22 mulheres já comece, porque demora para chegar no valor que é da sua aposentadoria. Não consigo imaginar, por exemplo, trabalhando com 60 anos, sabe? 50, 60. Eu acho que é só nessa condição de trabalho porque eu quero, trabalho não porque eu preciso. Então, eu coloquei o positivo, eu fiquei bem na dúvida em relação a isso, porque eu lembro que antes de eu entrar na faculdade, teve uma época que eu estava muito querendo ser jovem aprendiz ou começar a trabalhar. E isso ao mesmo tempo, né, estudando, finalizando o meu ensino médio e trabalhar, porque eu pensava nessa questão da aposentadoria. Só que depois que eu entrei na faculdade, acabou que muitas outras coisas que eu não imaginava acabaram chegando para mim. Então, eu acho que hoje em dia, por exemplo, principalmente para quem já está se formando, como eu, a gente acaba tendo muito problema na cabeça, porque, por exemplo, eu já não sou mais adolescente, mas eu também ainda não me sinto 100% adulta. A gente fica nesse limbo. Porque parece longe, né? A aposentadoria para você. Parece um pouco distante. Então, é meio que essa crise que dá quando a gente está perto de se formar. Se a gente vai realmente conseguir ser um bom profissional, se a gente vai conseguir um bom emprego. Eu nunca parei exatamente para pensar na aposentadoria. É claro que é um fator muito importante para mim também. Agora que eu estou trabalhando CLT, tá tendo a questão do desconto do FGTS e tudo mais. Então, talvez seja uma coisa que eu comece a pensar a partir de agora. Mas até pouco tempo não era, porque eu tinha mais essas dúvidas, essas questões sobre o meu futuro, não a longo prazo, mas a um curto prazo, tipo, onde é que eu vou estar quando eu fizer 30 anos, e mais nessa questão. A longo prazo, 30 anos, ela pegou pesado. Não,
a curto prazo, 30 anos, a longo prazo seria a aposentadoria. Aí, gostaram? Exatamente. Sim. Experiência. Uma plaquinha.